Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. O Senhor colocou no meu coração uma palavra para a liderança, para os líderes, mas também há um contexto que todo homem é um sacerdote do seu lar. Então ele é um líder sobre a sua casa. E ele precisa também, assim como a liderança, ele precisa tomar posse dessa palavra na sua vida. Temos tido muita preocupação em ver líderes de toda a igreja sendo bombardeados na área da família. Nosso adversário sabe que o valor da família, e desestruturando-a, consegue desestabilizar emocionalmente as pessoas, os líderes. Alguns, por se sentirem derrotados nessa área, chegam a um estado de depressão profundo. Perdem a concentração no trabalho, de um ministério, ficam vulneráveis, o equilíbrio emocional, atrás maiores e investidas do mal. Mas a palavra de Deus aponta uma saída nos valores que esses homens e toda a sua família seguirem. Com certeza ambos serão vencedores. Porque a palavra diz: se o Senhor não edificar a casa ou o lar, em vão trabalhos o que edifica. Salmo 127:1. Por outro lado, o líder deve procurar exercer sua liderança com excelência, sem descuidar dos seus. Os seus é sua família. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder de Deus, e não de nós, aconteça. Seu trabalho e dedicação, zelo, glorificará a Deus. Todo homem investido na obra, além de todo ataque na área pessoal, tentações sexuais, arrogância, orgulho, ele ainda sofre ataques sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós temos visto muitos líderes que têm sucumbido diante desses ataques. Homens que têm um ministério poderoso, mas na sua casa seus filhos estão se desviando, a sua esposa é infeliz, e isso desanima, tira o crédito desse líder. Então, nós vemos que isso tem acontecido com muitos líderes, não só nessa nossa geração, mas desde o início, desde o início, nós temos na palavra homens que tiveram sucesso em seu ministério, mas na sua família foram um fracasso. Quero apresentar-vos alguns homens. Começamos por Ló, um homem que Deus, pela sua justiça, o libertou de Sodoma e Gomorra, e numa fraqueza, entorpecido pela bebida, teve relações sexuais com suas filhas, e gerou uma geração, gerou duas nações de homens que foram uma pedra na vida de Israel no Velho Testamento. Temos a história de Eli, sacerdote, que é citado quando Samuel foi chamado para viver no templo, porque sim, o Senhor já tem um propósito de tirá-lo, Vemos que Eli, o Senhor trouxe uma palavra por Samuel, e era, porém, Eli já muito velho,
e ouvia tudo que seus filhos faziam em Israel, de como se deitavam com as mulheres, serviam à porta da tenda com a congregação. Porque o Senhor já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, que bem lhe conhecia, porque seus filhos fizeram execráveis. Execráveis, palavra essa quer dizer detestáveis, desprezíveis, abomináveis, aborrecíveis. Ele não os repreendeu. Ele era sacerdote, pelo zelo da palavra, e essas coisas aconteciam na sua casa. Esses homens se prostituindo com as mulheres à porta do templo, e o Senhor mandou um julgamento, e quando Samuel falou com ele essa palavra, ele simplesmente, que assim seja, assim seja, que assim seja feito. Não tomou uma atitude, foi fraco. Então mandou, pois, o povo a trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Foi tomada a arca de Deus, foi tomada a arca de Deus, mortos os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Ao fazer ele menção da arca, quando trouxeram a notícia que a arca tinha sido roubada, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia-lhe julgado Israel 40 anos. Não conseguiu cuidar da sua família. Líder, sacerdote. Já falei sobre o fracasso de Ló, E desse fruto incestuoso nasceu os Amonitas e os Moabitas, duas nações que foram uma pedra de tropeço sobre Israel. Também temos o exemplo de Abraão, o pai da fé, quando deitou-se com a sua escrava e gerou um filho que até hoje é problema para Israel. Situações de homens de Deus, usados por Deus, poderosamente, mas não souberam administrar suas casas e suas famílias. E finalmente, vamos citar o exemplo de Davi, que é conhecido de todos nós. Um homem ungido ainda pequeno por Deus, porque o Senhor desde sempre conhecia o coração desse homem. Um homem que teve sucesso em todos os seus feitos, venceu batalhas, foi cantado pelas mulheres, assim como, eu não lembro a palavra, assim, Saúl matou 1000, Davi matou 10.000, não sei se é isso, mas ele era elogiado, restituiu a arca, foi inspirado por salmos maravilhosos, foi profeta. Se você ler os Salmos 22, 700 anos antes de Cristo, o Espírito Santo revelou a ele quais as últimas palavras que Jesus falaria na cruz.